Então, para que uma massa gasosa se desloque de um ponto a outro, é preciso que a pressão no ponto B seja menor do que no ponto A. Senão, o ar não se desloca do A para o B. Ok? Mas o que faz com que o ar penetre nas vias respiratórias? Bom, basicamente a ação da musculatura respiratória. Melhor dizendo, a musculatura inspiratória. Vamos dar uma olhada nisso? Bom, músculos da respiração. Olha, isso é pedido em prova, né, com alguma frequência, vira e mexe, cai uma perguntinha de músculos, né, respiratórios. O escaleno é músculo que ins ou ex, né, os retos abdominais são. Então, a coisa basicamente se divide desse jeito, tá? Musculatura respiratória é, obviamente, dividida em músculos inspiratórios e músculos expiratórios. O mais importante músculo da respiração, obviamente, é o diafragma, tá? O diafragma sozinho, só ele, é responsável por pelo menos 70% a 80% da função respiratória, tá? Então, o diafragma sozinho responde por pelo menos, e aí, ó, varia de autor para autor, mas por pelo menos 70% da função respiratória, tá? Outro músculo importante são os intercostais externos, tá? Então, os intercostais externos também são músculos importantes para a função respiratória, tá? O que é importante a gente saber? Que esses dois, o diafragma e os intercostais externos, são, para a maior parte dos autores, considerados músculos motores primários, tá? São os principais músculos da inspiração. Em tese, todos os outros intercostais internos, pelo menos a porção intercondral, os escalenos, o esternocleido occipitomastoideu, os peitorais, todos os outros seriam músculos auxiliares, motores secundários, tá? Seriam músculos ditos acessórios, tá bom, gente? Então, cuidado com isso. Na maior parte das provas, a gente vai precisar de responder que os motores primários, os principais da respiração, são diafragma e intercostais externos. Todos os outros são considerados músculos acessórios. Ok? Alguns livros, recentemente digo de 5, 10 anos para cá, incluem no grupo dos motores primários os escalenos, tá? Então, para alguns autores, os escalenos também são motores primários. Cuidado, Marcelo, e na hora da prova, eu incluo ou não incluo? Dica que eu sempre dou para os alunos em sala de aula. Você vai ter que observar qual livro é citado na referência daquele concurso, porque isso varia de autor para autor. Tá, o que eu tenho como certo é o seguinte: no paciente, principalmente no paciente sentado, os escalenos estão sempre ativos, tá? Assim como os paraesternais. Então, no paciente, não na posição ortostática, mas sentado, diafragma, intercostais externos, escalenos e os paraesternais estão sempre ativos numa respiração fisiológica, numa respiração tranquila. Então, em tese, esses seriam considerados motores primários, tá? A maior parte dos concursos são considerados apenas motores primários, diafragma e intercostais externos. Da mesma maneira, a musculatura expiratória, apenas lembrando que a expiração é um fenômeno passivo. Em tese,
eu não preciso de contrair nenhum músculo para que ocorra a expiração. A expiração é apenas um relaxamento da musculatura inspiratória. Tá? O músculo inspiratório relaxou, a partir daí eu já tenho a expiração. Mas naquela expiração, onde eu preciso botar o ar para fora, ou por patologia, ou porque estou realizando um exercício, ou porque simplesmente pretendo expirar forçadamente, para essa expiração, aí sim, eu utilizo a musculatura expiratória. E a principal musculatura da expiração são os abdominais, tá? É o reto abdominal, são os oblíquos, o oblíquo interno e o oblíquo externo, e são os transversos do abdômen, ok? Além dos músculos intercostais internos. Então, olha só, gente, cuidado com isso. A maior parte dos concursos, a maior parte das questões comportam a ideia de que os intercostais externos são músculos inspiratórios e os intercostais internos são músculos expiratórios, tá? Então, muito provavelmente, o que eu vou precisar de responder na maior parte das vezes é isso. Externos, ins, internos, ex. Porém, os músculos, o grupamento intercostal interno, ele se divide em duas porções, tá? A porção intercondral e a porção interóssea, tá? A porção intercondral dos intercostais internos também é considerado um grupamento inspiratório. Cuidado com isso. Mas eu só vou responder isso se a questão exigir essa resposta. Se for uma questão simples do tipo, são músculos inspiratórios, exceto dois pontos. Aí o cara coloca lá, músculos inspiratórios. Opção A, diafragma. Opção B, econ. Opção C, intercostais externos. E opção D, intercostais internos. Se a questão for simples assim, são músculos inspiratórios, exceto, é claro que eu vou marcar os intercostais internos. Esses são expiratórios, não inspiratórios, ok? Acontece, eventualmente, de um aluno, em geral, esse aluno é um aluno que tem um conhecimento razoável de fisioterapia respiratória, por isso ele erra. Acontece, eventualmente, do aluno marcar errado. E aí o cara vai questionar, ora, peraí, os intercostais internos não são exclusivamente músculos expiratórios, porque, afinal de contas, a porção intercondral realiza a função inspiratória. Eu vou entrar com recurso e vou anular essa questão. Gente, isso é muito comum. E, normalmente, isso vem de quem sabe a matéria. É o que eu falo. Olha, você não está errado. Você está certo. Eu não posso afirmar que os músculos intercostais sejam exclusivamente expiratórios. Mas a questão era tão simples. Ela colocou três músculos inspiratórios, três músculos indubitavelmente inspiratórios, e colocou os intercostais internos como músculos expiratórios. Você, por saber demais, por ter um conhecimento grande na área de respiratória, é que se lembrou que os intercostais internos se subdividem em porção interóssea e porção intercondral. E aí se lembrou que a intercondral são inspiratórios.
outro problema frequente que a gente percebe. O aluno errar uma questão porque trouxe para a questão algo que a questão não continha. Gente, é tão fácil. A gente só deve, numa prova, se ater àquilo que está escrito na questão. É muito comum. E esse erro normalmente vem de quem atua na área de respiratória. Sabe por quê? Sabe qual é o problema? A gente que sabe um pouco mais de fisioterapia respiratória, numa prova a gente começa a enxergar possibilidades nas outras opções. Você vai responder uma questão, aí naquela primeira lida você olha e fala, é a letra A. Mas aí quando você olha a letra B, você, peraí, pode ser a letra B também. Pode ser, se eu considerar que isso faz isso e aquilo outro, pode ser a letra B, mas só que a questão não continha essa informação. Foi algo que você formulou na sua cabeça. Aonde está o erro? Você trouxe para a questão algo que a questão não continha. Você está até certo. Eventualmente, na grande parte das vezes, o aluno está certo naquela discussão. Só que ele trouxe para a questão algo que a questão não continha. E é tão simples. Vamos nos ater ao que a questão traz, ao que a questão contém. Tá? Então, cuidado para não fazer essa confusão. Músculos inspiratórios e músculos expiratórios, ok?